E aí, pessoal, falando aqui sobre redes sociais, né? Sobre uso das redes, né? Uso de plataformas. Tem gente que vai dizer que Discord não é rede social, mas ela funciona como uma rede social, né? As pessoas aglutinam, né? Formam grupos, etc. Né? E o problema que a gente está tendo, e não é de hoje, não é exclusividade também do Discord, são os desafios da internet e treinamento de pessoas para cometimento de crimes. Né? E lá você consegue criar grupos fechados, né, servidores. Então a coisa fica meio clandestina lá dentro e adultos que estão assediando adolescentes, jovens, né, a cometer os crimes. Né? Porque aí pega adolescente, não pega o adulto, não é isso? Enfim. E foi o que aconteceu. Eu citei lá o homem que foi queimado vivo e não podemos normalizar isso, tá? Pessoas estão morrendo por causa do mau uso das redes sociais. Falando, você está exagerando, não estou exagerando. Teve aquele caso da menina lá da Baixada Santista que pegaram uma notícia de outro estado, né, distorceram ela, né, distorceram a notícia, que também tinha mentira ali dentro, e colocaram como se fosse da localidade lá. Né? Alguém espalhou cartazes, alguma coisa assim, e alguém iniciou o incêndio, né, entre aspas aí, né? E lincharam uma pessoa que não tinha absolutamente nada a ver com crime nenhum local. E foi uma barbaridade sem tamanho. Né? Então, ali foi um caso. Mas teve casos investigados de grupos em redes sociais, se não me engano, no Facebook, que as pessoas postavam as fotos de pessoas que eles queriam mortas, né, que essas pessoas fossem mortas. E dentro desse grupo havia grupos de extermínio, grupos de assassino, né, pessoas criminosas viam essas fotos, procuravam essas pessoas, matavam essas pessoas e postavam foto, tipo, missão cumprida, como se tudo fosse um desafio, fosse um jogo. E isso foi feito no Facebook. Isso tem sido feito no Discord. Com desafios cada vez mais violentos e perigosos, né? E criminosos, né? Cada vez menos limites. Tem limite, sem limite. E aí a gente vê que a questão da regulação das redes sociais não é uma coisa trivial, porque as redes conseguem desestabilizar democracias, elas conseguem acabar com reputações de pessoas, elas conseguem emburrecer uma massa de gente, né? Também aglutinando em cima de ódio, e elas têm sido permissivas com crimes previstos em lei sendo cometidos usando a rede social como escudo. E me espanta que haja ministros do Supremo que defendam que só os posts que destroem reputações poderiam permanecer e seriam retirados somente mediante ação judicial. É como se você tivesse dado carta branca para os crimes continuarem acontecendo, principalmente em época de eleição. Cara, eu acho que o Brasil tá entregue, né? Desde o impeachment aí tá à deriva. Né? Eu acho que essa reação que está tendo no STF é mais uma questão de autoproteção, né? E alguns assuntos eles vão continuar decidindo a favor da banca, né? Como eles fizeram lá com o marco temporal que não existe, é inconstitucional, eles decidiram isso, mas estão dificultando o cumprimento da Constituição. Né? Essa questão do latifúndio e dos indígenas e dos crimes cometidos no campo, né? Na área rural. Assim, a gente vê que existe uma divisão classista lá dentro e a preocupação deles é seletiva. Então, eu acho que
rede social tem que ser punida se ela reiteradamente permite comportamentos criminosos através da sua rede. Porque se a gente denuncia e não acontece nada, é porque eles permitem. Por quê? Viola termo de uso, viola lei local. A partir do momento que viola as leis locais, os termos de uso, dane-se os termos de uso, entendeu? E mesmo assim, viola os dois, por que, que não retiram? Por que, que a gente tem que entrar na justiça para tirar? Não faz sentido, entendeu? Então, aí, se eles estão mantendo isso, eles estão querendo manter como está, para a mídia, principalmente a mídia comercial, continuar atuando de forma antiética, entendeu? Sobre as massas, né? É isso, acho que é por aí, né? Mas é um assunto complexo, não dá para eu abordar todos os detalhes aqui de como tem funcionado o Discord, como tem funcionado o Facebook e assim por diante, entendeu? Eu acho que tem que regular, e eu acho que se tiver cometendo crime ou ajudando a cometer crime, tem que ser punido, sim, senhor. Tem que ser banido também. Enfim, é isso. Porque você até prejudica quem está andando na linha, pô, quem está seguindo todas as regras, aí fica uma concorrência desleal aí, entendeu? Essa parada aí.